Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou Vanessa Sander, sou educadora, terapeuta transpessoal e a gente vai continuar falando sobre por que o adolescente se afasta. Hoje a gente vai descobrir como a gente cria essa conexão, esse espaço de abertura para o diálogo e a aproximação com o nosso filho adolescente. Eu recomendo que você assista a parte 1, o episódio 1 dessa série, para você entender lá por que que existe e acontece esse afastamento, e hoje aqui, através da minha história, com a minha própria filha, você vai entender e poder aplicar na sua vida uma aproximação e um espaço de diálogo muito maior com seu filho. Então fica comigo e vamos começar. A gente devia se perguntar, por que que eu fiquei tão rígida? Por que que eu quero que ele dê conta de tudo? Por que que eu quero estar no controle? Por que que eu quero que ele seja o que eu quero que ele seja? Por que que eu não posso deixar ele ser quem ele é? No início dessa pandemia, em 2020, minha filha adolescente se afastou do pai, que mora em outra cidade, e que via só nas férias. Mas com a pandemia ela não quis ir. Ela estava com 13 anos por ali. Com o problema da pandemia, então a gente ficou mais próximo e ela resolveu me contar tudo que ela sentia e passava quando ela ia para casa do pai dela. E por que que ela estava se distanciando dele? Por que lá ela não podia ser quem ela queria ser? O pai dela queria que ela fosse uma Barbie, se vestisse como uma Barbie, andasse de salto, sentasse como uma moça. E ela queria ser quem ela era, uma pré-adolescente, cheia de energia, que se veste de preto. Ela me contou tudo isso, sobre como se sentia, como não era vista, como não era aceita. E nesse momento de abertura extrema dela, eu me voltei para ela e contei toda a história real, de como eu sofri tentando fazê-la se aproximar do pai dela. Porque eu não tive pai. Porque essa dor era minha e eu não queria que ela sentisse essa mesma dor. Só que isso causou um sofrimento enorme nela. E o quanto eu fui errada, então, de forçar uma proximidade do pai dela, de tentar criar uma conexão que não existia entre eles. E aí sim a gente teve uma longa conversa que eu gravei, depois isso vai virar um podcast aqui para todo mundo entender. Mas ali, naquele momento, então, eu falando das minhas dores em relação a isso, em relação ao meu pai, em relação ao pai dela, nesse momento se abriu um mar de conexão entre nós. Mesmo eu tentado criar ela dentro dos princípios do amor, da autonomia, com bastante disciplina, sim, e com muita rigidez, porque eu estava me desconstruindo enquanto ela era pequena. Mesmo assim, eu consegui, na fase da adolescência, criar essa abertura. Daquele momento em diante, nossa relação mudou. E sabe por quê? Porque ela viu o meu sofrimento. Ela me viu vulnerável, tanto quanto ela. O quanto eu também errava. E isso deixou ela mais confiante de se abrir cada vez mais comigo. Porque assim, eu sempre deixei ser quem ela queria ser. Sempre dei liberdade, sempre criei com autonomia, com muito respeito. Mas essa abertura para esse diálogo nunca tinha conseguido. E eu só consegui mostrando as minhas dores, a minha vulnerabilidade, o meu sofrimento. Assim eu abri esse tão sonhado espaço de diálogo. A hora que o adolescente escuta dos pais que ele também é vulnerável, que ele também sabe errar. Na hora que eu escuto o outro no lugar de quem também erra, eu também vou conseguir acolher o outro. Eu também vou conseguir ajudar a pensar. Eu também vou conseguir ajudar a se entender nesse movimento da vida. Que a gente acerta e erra e que a gente aprende para da próxima vez se sair melhor. Mas se eu tiver lá na expectativa, na exigência, muitas vezes eu vou olhar para ele e vou pensar ou dizer: ele não devia ter errado, ele já devia ter entendido isso, ele já devia saber. E nesse lugar a gente se torna muito hipócrita. Por quê? Porque eles enxergam todos os nossos erros, que a gente ainda às vezes nem viu, ou que a gente ainda não assumiu, ou que a gente ainda não se responsabilizou. Mas eles enxergam. E o ponto que eu queria trazer aqui hoje é que esse trabalho, ele começa dentro da gente, mudando a nossa postura e o nosso olhar para os nossos próprios erros, para que a partir daí eu possa me relacionar com o outro de um outro ponto de partida e com outro propósito, para que a partir daí eu consiga essa proximidade, para poder também oferecer ao outro amor, acolhimento, aceitação, orientação, direção. E assim eles vão entendendo que porque meu pai e minha mãe também erram,
também são humanos. Eles vão olhar para o meu erro como pai, como mãe, com compaixão, de outro lugar. E aí, essa distância tão grande que a gente começa na pré-adolescência ou até mesmo na própria infância, começa a diminuir. O abismo começa a diminuir. Porque mostrar para eles que os nossos erros nos faz humanos, que eles têm mais autonomia, que eles têm um espaço de liberdade maior com a gente, mesmo quando nós ainda não estamos nesse processo de autoeducação completo, porque ele nunca vai estar, ele nunca acaba. Eles veem o nosso esforço, nossas tentativas de mudança, nossa flexibilidade surgindo, veem esse movimento. Eles também sentem compaixão quando a gente erra. Eles também aprendem a pedir perdão. Mas se a gente fizer isso primeiro, se a gente mostrar para eles, se a gente for exemplo mais uma vez, e nós fazemos todo esse movimento de abertura para o diálogo, que vai gerar a tão sonhada conexão novamente. Quando o adolescente olha para a gente e pensa, eu não posso contar com meus pais, porque eles vão me punir, me castigar, me bater, me dar sermão. Pois os meus pais agem como sempre fossem o dono da verdade, porque somente o ponto de vista deles interessa. Esse pensamento é o que vai aumentando o abismo, a distância entre pais e filhos adolescentes. E que pai que gostaria de ser visto assim por seu filho? Eu duvido. Eu tenho certeza que você, assim como eu, se esforce muito para educar e amar, cuidar do seu filho. Mas eu tenho certeza que faz. Mas será que eles entendem a sua linguagem? Será que você consegue comunicar esse amor? Aqui vem um grande ponto. As pessoas sentem e demonstram amor de forma diferente. E isso é uma construção. A gente não nasce sabendo. E aqui fica mais uma pergunta para vocês, então. Como você se comunica com seu filho? Temos várias formas de demonstrar amor e eu vou contar elas para vocês no próximo vídeo. Então ative esse sininho aqui, compartilha com quem está passando por esses momentos difíceis da adolescência e vamos juntos construir uma sociedade melhor para que a gente possa viver em paz. E essa mudança começa por nós, nunca é pelo outro. Um grande beijo e até o próximo vídeo.